Olá, aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romeu Dias de Oliveira, com o qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para a publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romeu e também cursos online sobre programação. Esta série de videoaulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 videoaulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romeu com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romeu. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web, usando 3 diferentes modelos, MVC, DAO e PageCentric, e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romeu explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romeu. Esse livro tem 1154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva nesse link aqui. Comprando o livro através desse link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar via download 1991 videoaulas de Java, total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através desse link. Então clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula para a gente seguir com o capítulo 9, onde hoje vamos falar sobre eventos. Então é isso. O que é um evento? O que são os eventos? Na programação gráfica, evento é uma ação. Uma ação como mover o mouse, clicá-lo, pressionar uma tecla, digitar um texto, selecionar um item de menu, fechar uma janela, clicar um botão. Então, todas essas ações geram eventos na aplicação gráfica. Os eventos GUI, que é o que nós estamos trabalhando, que é a interface gráfica do usuário, são como chamada de métodos. Então, imagine que nós indicamos, através da chamada de métodos, que o usuário do programa interagiu com algum componente disponível. Podemos classificar os eventos GUI em 2 tipos. Em eventos do tipo convencional e de baixo nível. Então, o que a gente pode definir como um evento? Como uma ação. Uma ação que produz o quê? Uma chamada de método, chamada de método. Pronto. E essa ação, ela pode ser convencional ou de baixo nível. Uma ação convencional geralmente é suportada por componentes como botões, campos texto, botões, campos texto, janelas, e aí vai. Já o de baixo nível, já podemos classificar os próprios JPanel, não é mesmo, O JPanel, porque ele é capaz de reconhecer eventos de níveis mais baixos, através do teclado, do mouse. É isso aí. Então, quer dizer que nós temos esses 2 tipos de eventos, o convencional e o baixo nível. Como é que eu posso tratar esses eventos produzidos? Como é que pode ser feito o tratamento? Digamos assim, quando ocorre um evento, um componente GUI aciona
o mecanismo de tratamento, que começa no uso do componente pelo usuário final. Então, quando o usuário vai lá e clica naquele botão, por exemplo. Então, esse clique ele gera um objeto evento, no qual notifica os seus ouvintes para acionar o método e responder à ação. Então, como é que a gente pode dividir o mecanismo de tratamento do evento? Em 3 partes. Quais são elas? Tem a origem, o objeto e o ouvinte. Então, como eu disse, né? Começa quando o quê? Quando o usuário interage diretamente com um componente. Quando ele interage com esse componente, ele gera um objeto, ao qual esse objeto notifica os ouvintes para acionar o método para poder responder a determinada ação. Então, quando é que se dá a origem? A origem se dá quando o usuário interage com o componente GUI, certo? Então, a origem é entre quem? O usuário e componente GUI. E o objeto? Então, o objeto é o resultado da ação, digamos assim, né? Porque ocorre a ação e é desencadeado o evento. Daí um objeto é gerado. Beleza. E o ouvinte? O ouvinte, digamos assim, o objeto de uma classe que implementa uma ou mais das interfaces listeners, quando usado dos seus métodos de tratamento, responde ao evento quando foi notificado. Então, o que é o ouvinte? O ouvinte são essas interfaces que implementam os métodos para poder fazer esse tratamento. Vamos falar um pouco mais sobre os ouvintes, sobre os listeners. Então, o que são os listeners? São objetos. Objetos que implementam uma interface específica para um determinado tipo de evento que a gente quer tratar. Então, essa interface ela é definida para cada classe de evento específico. Pensem assim. Eu até separei aqui um texto para demonstrar para vocês alguns listeners. Deixa eu copiar aqui, deixa eu pegar ele, que ele deve estar por aqui. Vou copiar e vou colar aqui para vocês, ficar mais fácil de entender. Pronto. Então, aqui nós temos alguns exemplos de uns objetos listeners, né, disponíveis. Então, dessas ações que podem ser geradas em decorrência do tipo da interface implementada. Por exemplo, o Action Listener. Action Listener é um tipo de ação que ela é gerada em decorrência de uma interface que é implementada em um objeto. Então, se esse tipo de ação ocorrer, que se encaixa nessa interface, quer dizer que eu tenho que usar um método Action Performed para fazer o tratamento. Mesma coisa, Focus Listener. Já o Focus Listener, ele trata eventos de visibilidade, ou seja, imagine quando a gente tem um campo texto, clica nele, assim que você está ativo naquele campo, você está com foco ativo, e quando eu deixei de usar aquele campo, ele perdeu o foco. Então, quer dizer que eu tenho que ter métodos como, tenho que implementar uma interface Focus Listener para fazer esse tipo de tratamento, e tenho que, dentro dessa interface, tratar métodos como Focus Gained ou Focus Lost para poder tratar eventos do tipo para Focus, né? Ou quando eu ganho ou quando eu perco. Item Listener já é um tipo de evento, um tipo de ação, corresponde, no caso, essa interface Item Listener, ela corresponde a eventos relativos a uma marcação. Imagine que eu tenho um combo box, né, uma caixa de verificação, ou um checkbox, onde eu clico com o mouse para poder marcar, como nessa janela que nós criamos no exemplo anterior. Também tem um combo box que eu clico nele e abre as opções na lista e eu escolho um item. Então, quando eu seleciono um item, então quer dizer que eu estou acionando um item listener. Eu até comentei isso também nas aulas anteriores. Então, quer dizer que eu tenho que implementar um método tipo item state changer para poder tratar esse tipo de evento. Key Listener já é para eventos do teclado, então quando eu pressionar uma tecla. Mouse Listener para eventos do mouse. Então, para cada tipo de evento, para cada tipo de ação, né, quando eu solto o mouse, quando
eu clico o mouse, quando eu pressionei o mouse. Então, eu tenho que, para cada tipo de ação com o mouse, eu tenho que estar com esse tipo de interface implementada e com essa interface eu vou atribuir qual o tipo da ação que eu quero tratar através do método específico. Como também aqui, ó, Mouse Motion Listener, quando a gente pressiona o mouse e segura ele, a gente não solta. Então, ó, quando eu mover o mouse, o que vai acontecer? Se eu pressionei o mouse e movi, então quer dizer que eu tenho que implementar essa interface e tratar o movimento do mouse com ele segurar, ele travado, com o método Mouse Moved. E o Windows Listener é quando a gente for fazer algum tipo de tratamento específico com a janela. Toda janela gera eventos quando o usuário manipula. Então, quando a janela estiver ativa, o que vai acontecer? Então, para eu poder fazer algum tipo, dar alguma resposta para quando a janela for fechada, eu tenho que implementar o Windows Listener e tratar com o método Windows Closed. Observe que todos esses métodos de tratamento, eles fazem uso de um parâmetro do tipo Event, né? Action Event, Focus Event. Então, os eventos, de modo geral, são agrupados por qualquer componente GUI que derive da classe Java OT. Lembra disso, né? Que todos eles derivam dela. Painel, botão, e aí vai, do Java Componente, principalmente. Sendo que o componente, ele deve ter um objeto listener registrado. Então, cada componente desse, ele vai gerar uma ação tipo listener, um ouvinte, né, como a gente está falando, e todos esses métodos, você pode observar que ele recebe um objeto event como argumento, o qual tem a função de encapsular essas informações de como o evento ocorreu. Aí, quando encapsulou, você vai dar o tratamento a ele. E como é que esse tratamento pode acontecer? Ó, essa implementação pode ser feita de duas formas. Uma é através das classes adaptadoras. E a outra através de uma classe interna, anônima. Então, o uso das classes adaptadoras. Vamos seguir aqui com as figuras. Eu separei aqui essa tabela para vocês associarem o que eu estou querendo dizer. Observe que como é que funciona a questão da classe adaptadora. Imagine que a gente vai criar uma classe para não encher a sua classe principal do seu programa de métodos, de tratamento, de declaração de variáveis e tudo mais. O que você pode fazer? Você cria uma classe à parte que ela vai herdar de uma classe adaptadora para fazer o tratamento, como, por exemplo, você quer tratar alguma coisa que ocorreu quando você clicou no campo texto ou perdeu o foco dele. Então, o que é que você faz? Você cria uma classe nova e estende a classe Focus Adapter, que essa classe Focus Adapter, ela implementa a interface Focus Listener. E aí todos os métodos disponíveis para poder fazer esse tipo de tratamento, eles serão atribuídos, de certa forma, para essa classe que você criou, que está estendendo o Focus Adapter, e esses métodos vêm todos em branco, e você pode colocar o tratamento da forma que você achar melhor. Beleza? E uma classe interna anônima, como é que seria? É como se a gente criasse uma classe dentro da classe principal. Imagine que dentro dessa classe, como se ela ficasse encapsulada dentro da classe. E como ela está dentro da classe, ela consegue absorver todas as informações que a classe tem disponível, como campos, outros métodos, e aí a gente consegue manipular todo o conteúdo da classe dentro de uma classe interna nela. Ou seja, essa classe não tem nome, como o nome diz, é uma classe anônima. Mas por ela ter sido criada dentro da classe principal, ela tem acesso a todas as variáveis de instância, aos métodos, né, todos os objetos que foram definidos na classe. Beleza, então nós vamos montar exemplos utilizando classes internas anônimas. Classe interna anônima, porque é muito mais prático. Imagina a gente ter que criar uma classe, herdar e depois invocar para dentro. Mas eu posso até dar um exemplo com a classe, um exemplo de uma classe adaptadora para vocês também aprimorarem o assunto. E como é que a gente pode fazer essa implementação? Vamos seguir no exemplo anterior que nós criamos,
que foi essa classe TestGuy, e vamos implementar, primeiro vamos trazer para dentro da classe os tratamentos de evento. Então vamos colocar aqui, ó, tratadores de eventos. Então, vamos simular o seguinte, vamos pensar que a nossa aplicação, deixa eu trazer de volta aquela figura, cadê ela? Aqui, ó. Vamos imaginar que quando a gente clicar nessa caixa de checagem e nos botões de rádio, e a gente vier aqui confirmar no botão aplicar, o texto desse painel de confirmação, ele será modificado. Então, quer dizer que quando a gente clicar no botão aplicar, nós vamos confirmar uma ação que vai responder a tudo que está aqui que foi modificado. Inclusive, o texto que foi digitado na caixa texto será repassado também para o rótulo lá embaixo. Então, se eu não modificar o texto, o que vai aparecer embaixo é isso aqui, esperando um texto. Se eu modificar, vai aparecer o texto que eu modificar e ele vai receber a formatação que a gente escolher. Se não tiver formatação nenhuma, como está aqui, ele vai pegar a formatação padrão, que é a fonte serif, sem negrito, sem itálico. Mas eu posso modificar a fonte, colocar negrito, itálico e depois aplicar. Quando eu clicar em aplicar, ele vai alterar. Então quer dizer o quê? Que eu estou forçando o Action Listener. Né? Então quer dizer que eu tenho que fazer um tratamento de evento que implemente essa interface. E dentro dessa interface, quando essa interface for implementada, eu tenho que usar desse método Action Event ou Action Performed para fazer o tratamento. Então vamos lá. Primeiro vamos trazer para dentro da classe as classes. Import, como nós já usamos, Java Outer Event. No caso, eu passo a trazer a interface que eu quero trabalhar. Como também no Javax Swing. Então quer dizer que eu posso encontrar tanto em um como no outro. Vamos trazer aqui, ó, o Action Listener, que ele está no Java UT, ele é um Action Listener. Quando a gente partir para o próximo capítulo, nós vamos trabalhar com vários eventos, várias classes de eventos, a gente vai se familiarizar muito com isso. Só que observe que quando eu faço o uso do Action Listener, eu também preciso de um objeto Action Event, então eu tenho que trazer o Action Event também. Então vamos lá, import Java Outer Event Action Event. Você vê que o Notepad++ quebra um galho retado. E como eu tenho a pretensão de organizar aqui as fontes e tudo mais, eu vou trazer a classe fontes para a gente poder trabalhar. Vou colocar até aqui junto com outros. Import Java Outer Fonte. Beleza. Então aqui, então já importamos, quer dizer que o nosso programa ele já pode fazer algum tipo de tratamento de evento. Beleza? Então, vamos começar. Primeiro, entender o seguinte, que quando todo o funcionamento do nosso programa se resume a esse método TestGuy aqui, ao método construtor. Então, quando nós instanciamos a classe, o método construtor, ele gera a janela, pega as informações e processa todos aqueles componentes. E dele, depois que está tudo ok, a janela é exibida, forçamos a visualização dela e pronto. Trabalhamos, optamos de quando fechar ou não, o que vai acontecer. Então, é no método inicializar componente que as coisas acontecem. Então, quer dizer que o tratamento também tem que ser feito dentro dele. Então, eu vou ter que colocar aqui dentro do método consultor de alguma forma. Então, a gente vai ter que acionar, deixar funcionando aqui dentro do método inicializar o listener. Ele vai ficar escutando, imagino que é como uma pessoa esperando o sinal para poder fazer alguma coisa. Então, é isso que vai acontecer. Então, quer dizer que eu vou gerar aqui, dentro do método inicializar, quando ele preparar todos os componentes, vai ficar disponível dentro dele o listener. Vai ficar lá escutando, aguardando a ação acontecer para ele fazer alguma coisa. Então, essa ação vai acontecer aonde? Primeiro temos que ter essa ideia. Essa ação primeiro ocorre, ela vai ocorrer quando? Quando eu clicar no botão aplicar. Então,
Quando eu vier clicar no botão aplicar, é que alguma coisa vai acontecer. Então, o tratamento tem que ser feito nele. Então, quer dizer que quando eu clicar nele, um Action Lister vai acontecer. Então, eu vou trazer o botão, cadê ele aqui, ó? Que ele está aqui, o botão confirmar. Vou trazer ele e, através do botão confirmar, eu vou invocar aquele método. Vou ter que trazer aquele método ActionPerformed. Então, o que é que eu vou fazer com o botão confirmar? Eu vou adicionar o Action Listener. add Action Listener. Então, isso é o que vai acontecer. Então, dentro desse método é que nós vamos gerar todo o processo que nós queremos. Imagine que primeiro eu quero implementar a interface Action Listener. Lembra que nós importamos a classe Action Listener? Deixa eu trazer ela, ó. Vou copiar e vou implementar a interface Action Listener dentro do meu método add Action Listener. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Esse processo que eu estou fazendo, estou instanciando uma classe. Acabei de instanciar uma classe que eu não dei nome a ela. Que classe foi essa? É uma classe anônima. Então, aí dentro do corpo da classe anônima, eu tenho que fazer o tratamento devido. Qual é o tratamento devido? Eu tenho que implementar esse método ActionPerform, porque essa interface me obriga a implementar aquele método. Então, como eu vou, vamos dizer assim, subscrever o método, vou aplicar aqui a notação já conhecida, override, e dentro dele eu vou implementar o método. Que método é? É o método public void, vou até copiar aqui, ó, ActionPerformed. Copiei, ActionPerformed. Que ele vai me retornar um objeto event. Um objeto event, como eu tinha comentado com vocês. E pronto. Já posso começar a fazer o tratamento. Foi o que eu fiz, recapitulando. Eu peguei o botão, porque esse botão, ele vai ser o responsável para que a ação seja executada. E aí eu estou pedindo que esse botão, ele gere um Action Listener. Se eu estou gerando um Action Listener, eu tenho que implementar Action Listener. E aí foi o que eu fiz, eu implementei uma nova classe, uma chamada classe anônima, dentro do add Action Listener. E dentro, como eu estou implementando a interface Action Listener, né, porque eu estou gerando uma classe anônima, que é um Action Listener, então eu tenho que declarar esse método, porque o contrato da interface me obriga a ter esse método ActionPerformed. Aí dentro dele é que eu vou pensar como é que as coisas vão ser. Então, lembra que eu disse que quando eu viesse e clicasse no botão aplicar, primeira coisa, ele vai pegar o conteúdo desse campo texto e jogar para cá. Não é isso? Deixa eu colocar aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, quando eu clicar, ele vai pegar o conteúdo daqui e jogar nessa label. Então, quer dizer que eu tenho que pegar a label daqui, né? Então, vamos lá, cadê a label de confirmação, não é isso? Label, confirmar, copiei. Então, essa label, quando eu clicar, ela vai receber o quê? Ela vai receber o texto. Que texto? O texto está onde? Ó, o texto da caixa texto lá em cima. Vamos pegar a caixa texto lá no comecinho. Ó, do campo texto. Você vê que eu usei o método setTexto para colocar um texto nele. E vou usar se eu uso setTexto para pegar para adicionar, eu uso o getTexto para poder pegar o texto. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei o conteúdo que está aqui e gravei nessa label aqui embaixo. Beleza? Então, isso aqui já vai funcionar. É o suficiente já para modificar o conteúdo de alguma forma. Vamos testar? Vamos salvar. Então, vamos compilar a classe. Vamos trazer o prompt de comandos aqui no capítulo 9 e vamos compilar. JavaC, teste guy Java. Vamos lá. Que beleza, não tem nenhum erro. Então, se eu executar, ele já vai funcionar aquela nossa primeira ação. Vou usar o JavaC, tem que ser a JVM. Olha aqui na tela, ó. Então, observe que aqui embaixo está, por enquanto, texto de confirmação. Mas eu já adicionei o padrão, aqui, ó, dentro da caixa texto, esperando um texto. Ele foi aparecer esperando um texto. Se eu clicar no botão aplicar, o que é que vai acontecer? Vamos ver? Ó, modificou o conteúdo da label. Por quê? Foi que eu fiz. Eu atribuí ao botão confirmar um Action Listener, que dentro dele ele tem uma
classe interna anônima, que implementa uma interface actionista. Então, quando uma ação ocorrer, o que vai acontecer? Ele vai executar o método ActionPerformed, que captura o evento, encapsula o evento, e eu escolho o que eu quero fazer com ele. Você vê que eu nem encostei no nome Event. Eu simplesmente disse, ó, pegue o conteúdo do campo texto e grave no label confirmar. Pronto, foi só isso que eu fiz. Então, se eu vim aqui e fizer outra coisa, ó, vim aqui modificar o texto para Bahia bicampeão. Então, aplicar. Já modificou o texto da label embaixo. Beleza? Vamos fechar e vamos seguir adiante. Então, uma outra coisa que eu vou fazer é definir se esse texto que vai aparecer no label, ele vai aparecer em negrito, em itálico, qual vai ser a fonte que eu vou utilizar, não é? Então, pense assim, que eu preciso saber qual que é o botão de rádio que está selecionado para definir a fonte. Lembra que a gente associamos esse botão de rádio a um grupo de botões? Então, como ele está num grupo de botões, quando eu clicar em um, o outro está desmarcado. Lembram disso? Então, essa informação eu tenho que passar para o sistema. Quem é que está selecionado? Então, eu vou pegar o botão de rádio. Cadê ele? Ó, peguei o botão de rádio. Eu preciso saber quem é o botão de rádio que está selecionado. Então, vamos lá. Se o botão de rádio 0, não é? Ponto is selected. Ó, esse método me retorna true se ele está marcado ou false se ele está desmarcado. Então, o que eu estou questionando aqui para o sistema? Estou questionando se o botão de rádio 0, que é esse primeiro, tiver marcado. Se não, se ele não está marcado, quem está marcado é o segundo. Simples assim. A lógica é simples. Então, se isso for acontecer, o que a gente vai fazer? Vamos modificar o tipo da fonte. Então, eu vou criar aqui uma outra string. Vamos criar aqui uma string. Vamos chamar ela de string tipo fonte. Pronto, tipo fonte. Vamos pensar assim. Beleza. Aí, se tiver marcado, a string tipo fonte vai receber serif. Pronto. Se ele não está marcado, na verdade, ó, se é o 0 está marcado, vai ser serif. Se não for, aí tipo fonte vai receber quem? Monospace. Então, é só eu vir aqui e colocar como monospace. Beleza. Ó, já tenho o nome da fonte gravada numa variável. Quer dizer, quando eu clicar no botão desse, ele já vai repassar o nome da fonte. Beleza, o que mais que eu posso pensar? Então, se além do tipo da fonte, vamos dizer que eu marquei aqui negrito, não é? Então, se essa caixa e essa caixa tiver marcado, quer dizer que negrito e itálico vão ser aplicados, correto? Então vamos lá, também. If. Vamos novamente, se alguma coisa acontecer, o que acontecer? Se a caixa de verificação negrito, ó, que é a primeira, o 0, não é? Então, se a caixa de verificação 0 estiver selecionada, selected, oi. E também a segunda, vamos colocar aqui embaixo para ter espaço. E a caixa de verificação, porque pode, ao contrário do botão radio, eu posso ter duas caixas marcadas ao mesmo tempo, né? Então, se essa está marcada e se essa está marcada, o que vai acontecer? Eu posso aplicar a fonte, não é? A fonte que eu quero no texto. Então, primeiro eu preciso gerar um novo objeto aqui, não é? Então, peraí. Então, vamos declarar ele fora do método, como está para ser global. Ó, private fonte, vamos chamar de fonte. O que eu estou pegando aqui, gente? Ó, presta atenção. Eu estou pegando essa classe que eu trouxe também, fonte, e estou gerando um objeto fonte. Então, esse objeto fonte, o que vai acontecer? Ele vai ser modificado. Se por acaso essas duas caixas estiverem marcadas, eu já tenho o nome da fonte selecionada. Antes de chegar nessa condição, eu já selecionei o nome da fonte.
Então, eu já posso atribuir qual é a fonte que eu quero usar. Então, fonte, ele vai ser instanciado como? Ó, eu vou instanciar ele da seguinte forma. Primeiro, o tipo da fonte. Então, é a fonte que eu estou usando. Eu vou pegar essa variável aqui, ó, tipo da fonte, e vou dizer, ó, tipo da fonte. Pronto. Aí eu vou pegar a própria classe fonte e vou dizer que vou trabalhar em negrito. Não é isso que eu estou pedindo? Porque quando a caixa 0 está selecionada, porque negrito está marcado. E também vou trazer a fonte em itálico. Opa! A fonte ponto italic. Vamos definir o tamanho, 14. Olha só que beleza, né? Deixa eu puxar para cá para aumentar um pouquinho mais o nosso espaço de trabalho. A gente traduzir para cá para ficar fácil de entender as coisas. Foi o que eu fiz, ó. Eu defini que se essa caixa de verificação tiver marcada, que é essa de cá, tiver marcada, e essa de cá também, né? Essa caixa e essa caixa tiver marcada. O que vai acontecer? Eu vou gerar um objeto, vou instanciar um objeto fonte dessa forma. Sim, e se não tiver os dois marcados? Se tiver só um? Então vamos lá. Else, né? Então, se não foi isso, mas se for else if, o quê? Somente a caixa texto 1 marcada. Pronto. Ó. Somente a caixa texto 1 marcada. O que é que eu vou pensar? Então, eu vou gerar um objeto fonte só com negrito. Vamos lá? Sem o itálico. Tchan, 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 tchan. Beleza. Mas se for o contrário, o que está marcado agora é o segundo objeto. Mesma coisa, ó. Else if, abri a caixa texto, fechei. Se for o contrário, se for a segunda caixa que está selecionada, ó, copiei e colei. Aí já vai ser eu vou gerar o objeto fonte da mesma forma, só que sem negrito. Que fácil, né, gente? Que beleza isso aqui. E se não for nenhum nem outro? Nem essa está marcada e nem essa está marcada. Else. Temos todas as opções aqui, ó. Aqui é somente se os dois estiverem selecionados. Se não for os dois, ou é essa, ou é essa. Ou é a 1, ou é a 0. E se não for nenhum nem a outra, o que vai acontecer? O objeto fonte, tá? Ele vai estar do tipo plain. Pronto. Com a fonte número 14. Você vê que todos os objetos foram gerados com o nome da fonte, mas com o formato que eu desejo e com o tamanho que eu quero. Ó, isso aqui é o suficiente para a gente aplicar. O que está faltando agora, porque a gente só fez com o objeto label, foi adicionar o texto a ele. Então, falta agora aplicar a formatação. Vou pegar o objeto label e vou dizer, ó, você vai receber a fonte, set font. Que fonte? Ah, fonte. Pronto. Isso aqui é o suficiente para poder a gente tratar tudo isso que a gente imaginou anteriormente. Vamos salvar, vamos conferir se tem algum detalhe que está faltando. Eu acho que não. Vamos lá? Vamos trazer de novo, vamos recompilar a classe Java C Test Guy. Olha que beleza, nenhum erro de compilação. E agora vamos executar. Foi o que a gente prometeu, né? Com esse trabalho todo. Primeiro, quando eu pressionar esse botão aplicar, o texto viria aqui para baixo, correto? Se ele tiver marcado com negrito, quer dizer que esse texto vai vir em negrito. Se ele tiver com itálico marcado, os dois marcados, ele vai vir em negrito e itálico. E com a fonte que eu escolhi, vamos ver? Apliquei, ó que beleza. Ele veio em negrito e em itálico. Se eu tirar o negrito e mandar aplicar, o texto ficou sem negrito. Coloquei o negrito e tirei. Ó, ficou em negrito sem itálico. Mudei a fonte e botei itálico. Apliquei. Beleza? Você vê que o tratamento que nós estamos dando aqui está perfeito. Dentro do que a gente imaginou que aconteceria. Então, o que foi que nós fizemos até o momento?
nós começamos a falar sobre eventos, né? Vimos que o evento é uma ação, na verdade resulta numa chamada de método, é o tratamento dessa ação, que ele pode ser convencional ou de um nível mais baixo, e o seu tratamento ele é descrito por 3 itens, que é a origem, o objeto e o ouvinte, né? Os listeners, que é o ouvinte, ele é o responsável pelo tratamento, digamos assim, que de acordo com o tipo da ação que for gerada, que acontecer, um objeto será gerado, e esse objeto ele implementa esse tipo de interface para o tratamento da ação específica. Por exemplo, nós utilizamos o botão para poder demonstrar como é que funciona esse tipo de tratamento, onde quando a gente clica no botão, um Action Performance é gerado. Então, se eu estou pensando em um Action Performance, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, importar as classes para o tratamento de evento, trazer para dentro do meu sistema e pegar esse objeto que vai ser responsável para gerar essa ação e tratar ele. Você vê como vai ser o botão responsável por isso, como também poderia ter feito nos outros. Isso fica para a próxima aula. Então, quando eu clico no botão aplicar, eu estou pensando em gerar um Action Performance. Então, então eu tenho que implementar um Action Listener. Eu poderia ter gerado uma classe adaptadora e jogar aqui dentro, nesse Action Listener, esse tipo de tratamento. Mas foi o que eu fiz. Eu abri meu horizonte, dentro do botão confirmar, dessa invocação do método, eu criei uma nova classe. Criei uma classe anônima interna. Que essa classe anônima, olha o tamanho dela, ó, daqui para cá. Mas a vantagem dessa classe é que ela tem acesso a tudo isso que está aqui dentro da classe principal. Você vê que eu estou dentro da classe anônima e eu consegui ter acesso ao label, aos botões de radio, o objeto fonte que eu gerei logo depois, as caixas de verificação. Você vê que a vantagem de se usar esse tipo de mecanismo de classe interna anônima é que eu tenho acesso a tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fica o restante do conteúdo para a aula seguinte. Um grande abraço e até mais. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha sido muito útil, tenha te ensinado algo novo sobre Java. E fique acompanhando por aqui, porque serão 95 videoaulas desta playlist, com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java. Reforço a lembrança de que todas essas aulas foram gravadas pelo professor Romuel, que também é autor desse livro aqui. E as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro, tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas, nessas vídeos, são exatamente o que está aqui nesse livro. E claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas. É a nossa Bíblia da Programação Java, curso completo de Java, Java Full, completo, prático e atualizado. Ele aborda a programação Java SE, que é o assunto dessa série de 95 videoaulas, e tem muito mais exemplos no livro, e também aborda a programação Java para a web usando 3 diferentes modelos, PageCentric, MVC e DAO, e ainda aborda também Java para a web com JSF. É um livrão com 1154 páginas. E preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui. Comprando o livro através desse link, além do excelente desconto, frete reduzido, você vai ganhar de bônus, via download, 1991 videoaulas de Java. Mais de 280 horas de conteúdo de Java. Neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal com Java. Só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro. Então, se quiser nos dar uma forcinha, acesse esse endereço aqui, tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus. E para finalizar, sempre dê uma força aí no canal, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado.
Tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Quanto mais divulgação, mais acessos, mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java.